A gente sabe que o Paraná é um dos maiores produtores de grãos do Brasil também, tem tradição, nós temos grandes centros de pesquisa, e você me falou um pouquinho antes de começar que a história da família de vocês com a abelha, ela vem antes dos grãos, né? Isso. A abelha, em geral, Lígia, ela causa muitas controvérsias e muita divergência com os agricultores. A gente sabe que a agricultura, ela depende do manejo de pragas, a aplicação de inseticidas é uma técnica que garante a segurança alimentar de um planeta. E não tem como excluir. Não tem como excluir, porque quando você junta uma única cultura, eu tenho um amigo que diz, você colocou só picanha pro percevejo, você não quer que ele pique a planta? Então, a gente tem que aprender a manejar isso. E como que é a sua história com a abelha? E aí, eu quero que você diga também, porque quando a gente fala abelha, a gente lembra daquela abelha que... Eu sou nascido em São Paulo, eu lembro da abelha, aquela amarela e preta, africanizada, que pica doído. Ui, é dessa mesmo. É dessa mesmo. E essa abelha, ela não é nativa do Brasil. Não. E o Brasil possui uma série de espécies de abelhas nativas, e algumas até que não têm ferrão, que produzem méis muito bons também, né? Então conta pra gente, como que começou vocês começaram a produzir mel comercialmente mesmo, e depois lá na frente, essa relação, que acho que todo mundo que está nos assistindo e nos ouvindo fica na dúvida, dá para produzir abelha junto com soja, mas não são coisas opostas? Você mostra que não, né? É bem isso. Então, só explicando um pouquinho, a abelha que a gente trabalha comercialmente é a Apis mellifera, que ela tem no mundo inteiro. E aqui no Brasil, naturalmente, não se existe Apis mellifera. Ela foi trazida com os europeus, e depois, na década na Europa, a Apis mellifera o pessoal tem como pet, quase, vamos dizer assim. No fundo da casa você tem 2, 3 caixas e você consegue manejar até sem roupa. Elas são já domesticadas. Elas têm ferrão, mas elas são mansas. Sim. Aí, só que elas são uma abelha sensível, e muito fácil de pegar pragas e doenças, e produção menor. Então, ela é uma abelha bem mais difícil de trabalhar. E daí, um pesquisador na década de 50 quis fazer assim, por que a gente não melhora e tenta criar uma abelha que seja fácil de manejar, mas com uma alta produção da africana. A africana é uma abelha super resistente, com uma produção absurda. Década de 50 se trouxe rainhas africanas para o Brasil. Houve esse cruzamento, só que aquele negócio, né? Brasil, tudo começa e para, né? Acabou verba, esse projeto ficou parado, e só que essas abelhas se multiplicaram. E alguém foi lá e soltou, não é nem soltou a rainha, mas é que elas estavam presas, então a rainha não conseguia sair. Alguém foi lá e tirou a proteção dessas caixas, e daí nidificou, e os enxames foram criando, foram se multiplicando, natural, e foi. E como a genética da africana é mais forte que a genética das europeias, então ela sobrepôs das europeias, que a gente já tinha aqui no Brasil. E daí aí se criou a abelha africanizada, que nós temos no Brasil inteiro hoje. Hoje já pega a América do Sul até os Estados Unidos, tá chegando. Só que o que aconteceu é uma abelha mais brava, super resistente a pragas e doenças, e de uma produção de mel absurda. Então, assim, um lado ruim porque ela ficou brava, mas só que por outro a gente ganhou muitas coisas. Então, e a gente tem que se adaptar, né? É o que temos. Tem que saber manejar. Então então as abelhas, essas são as importadas. As brasileiras não tem com ferrão, são todas sem ferrão. São todas sem ferrão? Não. Eu acho que tem, assim, talvez só aquelas bombos, a do maracujá, todo mundo conhece aquela do maracujá, bombona. Aquela lá, sim, aquela que é bombos, né? Aquela tem ferrão. Dói pra cacete aquele ferrão. A mamangava. A mamangava, isso. É bombos alguma coisa, o nome dela é científico. Então, e é tão grande que a gente até vê o ferrão dela quando ela tá voando, ela voa meio pairado, né? E ela é lenta, né? Porque ela é muito pesada, então ela é lenta. Mas no Brasil já tem mais de 200 espécies de abelhas. A maioria são abelhas solitárias, que vivem sozinhas, nidificam e procriam. E as abelhas nativas, jataí, borá, tubuna, mandaçaia, uruçu. Cada região do país tem as suas abelhas. Então, a jataí é a mais endêmica no país todo, e as outras são mais locais, assim, algumas um pouco mais endêmicas, outras não. E cada abelha tem o seu mel. É um tipo de mel, o que é bem interessante. Assim, a Apis produz um mel meio geral. As abelhas sem ferrões, não. O mel da jataí é característica da jataí, da tubuna, da borá, da borá. É bem interessante isso. Eu sou apaixonada nisso daí.